Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro, o último dia deste mês. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Clarice de Ávila, militante do PT do Rio de Janeiro, e fala pra gente do encontro virtual que aconteceu entre o presidente Lula e representantes de setoriais e secretarias do PT. O companheiro Jorge Braga, petroleiro, militante do PT em Salvador, Bahia, fala pra gente dos aumentos nos preços dos combustíveis e a privatização da Petrobras. E o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT em Brasília, DF, comenta pra gente esse início de 2022 e como é que tá a situação do judiciário e das chamadas instituições. E pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast, lembrando que teve início na manhã de hoje a Jornada Nacional de Formação Política Clóvis de Castro, realizada pela Escola Latino-Americana de História e Política, a ELAP. As inscrições continuam abertas e a jornada vai até sexta-feira. Ainda dá tempo de quem não se inscreveu entrar no site e se inscrever. Na manhã de hoje teve aula do companheiro Walter Pomar, que falou sobre a apresentação do programa, da turma e o debate sobre os desafios da classe trabalhadora brasileira no ano 2022 e nos anos que virão pela frente. E hoje à tarde, a aula de Breno Altman sobre o panorama da realidade mundial. Amanhã, dia 1º, terça-feira, tem a aula de Daniel Valença, de panorama da realidade latino-americana e caribenha, e uma homenagem à noite ao companheiro Clóvis Castro. Na quarta, dia 2, tem a aula Panorama da Realidade Brasileira, manhã e tarde, com Milton Pomar. Na quinta, dia 3, tem as aulas A Estratégia da Esquerda Brasileira na Luta pelo Socialismo, do companheiro Walter Pomar, manhã e tarde. E na sexta, dia 4, pela manhã, tem a aula Partido dos Trabalhadores, Passado, Presente e Futuro, dada por esse que vos fala, Patrick Araújo. E à tarde, também essa aula Partido dos Trabalhadores Passado, Presente e Futuro, com a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Ainda dá tempo de se inscrever. Site da ELAP, confere lá o conjunto da programação e participe. E companheirada, na semana passada ocorreu um encontro entre o presidente Lula e representantes dos coletivos nacionais, estaduais, das secretarias e setoriais do PT. Foi um encontro muito grande, contou com a participação de centenas de participantes. Uma das participantes foi a companheira Clarice de Ávila, militante do PT do Rio de Janeiro, e que vai integrar o coletivo nacional da Secretaria de Combate ao Racismo do PT. E é a Clarice que fala para a gente agora sobre como é que foi esse encontro e qual a avaliação que ela faz sobre ele. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, eu acredito que é importante a gente avaliar, sim, esse encontro com Lula em seus aspectos positivos e em outros não tão positivos assim. Mas começando pelos aspectos positivos, eu avalio que o número de participantes foi muito relevante. Foram mais de 3.000 militantes dos setoriais de todo o Brasil, numa plenária que foi articulada pela Secretaria de Organização e pela Secretaria de Movimentos Populares, além de outros atores envolvidos. A presidenta Gleice abriu as falas, destacando que a militância foi a grande responsável pela sobrevivência do PT diante de tantos ataques midiáticos, o que nós temos pleno acordo. Também tiveram falas alguns dirigentes dos diversos setoriais que apontaram proposta para a luta cotidiana, que falaram sobre as eleições, que falaram sobre os caminhos que o governo Lula precisa ter. E um destaque para o discurso do nosso secretário nacional de combate ao racismo, nosso companheiro Mártios, que deixou nítido que o governo do Lula será vitorioso quando contemplar os anseios da população negra desse país. Então é um debate que nós do Movimento Negro trazemos, Nós precisamos de um projeto que realmente envolve e articula os anseios e as necessidades da maioria desse povo, que é a maioria do povo da pele preta. Lula, seguindo
também o mesmo caminho da fala da nossa presidenta, elogiou a grande mobilização em torno das eleições dos setoriais, motivou os participantes a conquistarem mais pessoas em torno de um projeto petista novamente, lembrou, isso foi importante, da destruição do nosso país, da fome que o nosso povo passa, da miséria trazidas pelo atual desgoverno de Bolsonaro e convocou a todos para o compromisso de ajudar o partido a alcançar a meta de abrir 5.000 comitês populares e tem aí uma meta para que isso aconteça até maio, né, Patrick? Talvez por ser um encontro bastante ampliado, né, não permitiu uma participação ampla da militância, então o encontro virtual ele traz também essa amplitude, mas ao mesmo tempo, né, não permite tantas falas, tantas participações. Então isso pode ser avaliado como uma forma que não foi tão relevante, né, talvez um ponto negativo, mas também um dos pontos que eu quero trazer aqui, que eu considero ser nefrálgico para a nossa discussão, aliás, são 2 pontos que esse encontro não tocou, Patrick, e isso é preocupante, nós precisamos considerar. Um é a questão da composição com os atores políticos e partidos que apoiaram o golpe nessa nova chapa para a presidência da República, que tem à frente aí, né, um nome do Partido dos Trabalhadores. O outro, Patrick, é a questão da federação, que nós, da articulação de esquerda, nos colocamos contra por vários motivos que nós já debatemos em vários espaços daí, mas em contrapartida, esse encontro serviu para dar mais um gás na luta já travada pelos companheiros e companheiras, principalmente no que tange à organização dos comitês de luta, que as ruas, né, Patrick, já mostraram esse ano eleitoral, né, que não será fácil, não será para amadores, né, como diz o outro. Nós vamos precisar de uma militância comprometida, de uma militância preparada para os grandes desafios. Então, esses comitês, eles precisam estar na ordem do dia de todos os estados, em todos os municípios, seja de forma virtual ou de forma física. Então é isso, Patrick, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Clarice. Obrigada pela participação aqui no podcast, companheira. E do Rio, vamos até Salvador, na Bahia. De lá, a gente conversou com o companheiro Jorge Braga, que é petroleiro do Sindipetro, e fala pra gente sobre as mais recentes privatizações feitas pelo governo Bolsonaro na Petrobras e também as consequências da política de preços adotada, com mais aumentos nos combustíveis, com uma gasolina que já chegou em alguns lugares a R$ 8. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Me chamo Jorge Braga, sou aqui da direção do Sindipetro Bahia. Vim hoje falar um pouco sobre como estão os rumos da Petrobras aí nesse desgoverno. A Petrobras tem ampliado as privatizações, agora com o anúncio da venda do Polo Potiguar, confirma sua saída do Rio Grande do Norte. Aqui na Bahia, a refinaria Lambupual já havia sido privatizada no ano passado e agora está sob controle do fundo árabe Mubadala, né, que com a empresa Acelen tomou conta aqui da empresa e já está operando aqui. E uma das novidades já desde o início é que o abastecimento que a refinaria Landulfo Alves fazia de óleo combustível naval, né, para os portos aqui da região já foram interrompidos, né, e as empresas portuárias já sem saber, a princípio, né, nesse momento, uma desorganização a respeito do fornecimento do combustível de navios. Outra questão é que a Petrobras já fez reajustes nesse ano, mas que quando você compara os reajustes feitos pela iniciativa privada, foram superiores aos reajustes realizados pela Petrobras, indo contra aí o que sempre dizem, né, que privatizando seria mais barato, o que todo mundo já sabia que seria um engodo. Além de ser um engodo do ponto de vista do preço mesmo em si, né, da questão da concorrência, também está ficando claro que passar para a iniciativa privada desorganizou o sistema produtivo e hoje, além do problema aí com abastecimento de navio, né, a empresa controladora agora da refinaria Landulfo Alves, que nem é Landulfo Alves mais, agora é só a refinaria de Mataripe, né, a empresa fez aí a maior importação de petróleo já realizada no Brasil, né? O petróleo esse que antes estava vindo de lá da Bacia de Santos, né, do pré-sal brasileiro, agora foi feita uma importação enorme e de tal forma tão mal planejada que o navio ficou encalhado na Bacia de Todos os Santos e agora vai precisar de uma operação para conseguir transferir, né, essa carga para navios menores, correndo o risco aí da refinaria, inclusive, ficar
fica parada por um tempo. Então, a privatização vem junto com a esteira de falta de planejamento, de falta de compromisso com o abastecimento nacional. Além disso, né, a privatização serviu para engordar o caixa da Petrobras e repassar cada vez mais dividendos maiores aos acionistas, né? E cada vez menos nós, petroleiros, que sempre tivemos direito à participação nos lucros e resultados da empresa, ao fator, né, a diferença entre o que é pago de dividendos e o que é pago como participação nos lucros, cada vez mais desfavorável ao trabalhador. Então, é parte do processo, né, passar o controle do petróleo para estrangeiros, passar o controle do refino, né, perder esse controle estratégico do refino brasileiro e, por fim, privatizando os ativos, né, repassar as riquezas para outros países e cada vez menos para os trabalhadores e para o país, para o Brasil, né? Então, o desmonte segue acelerado e a gente agora precisa estar lutando, né, passo a passo contra as privatizações que ainda estão acontecendo e para reverter as que já aconteceram. Agora, a Petrobras cada vez mais fora do Nordeste, né, já que os campos terrestres praticamente já estão todos entregues, e também a refinaria Landulfo Alves, sobrando no Nordeste a refinaria, né, que tem em Pernambuco, refinaria Abreu e Lima, e alguns poucos polos de operação, principalmente na área de logística e de transporte. Enfim, é isso aí, seguir na luta contra as privatizações e para reverter aquelas que foram feitas. Um abraço, uma boa segunda-feira. Valeu, Braga. Obrigado, companheiro. E, gente, nessas nossas primeiras edições do podcast, a gente convidou alguns companheiros e companheiras para falar um pouco sobre como é que está esse início de ano. A gente escutou na primeira edição o companheiro Walter Pomar, que falou sobre o panorama da situação no mundo e, em particular, nos Estados Unidos. Daniel Valença, que falou sobre a situação aqui na América Latina e Caribe. Na última edição, Natália Sena falou da situação no Brasil, com recorte para o PT e a esquerda. E hoje, o companheiro Jonatas Moretti, que é advogado e militante do PT em Brasília, DF, fala para a gente como é que está a situação do país no campo do judiciário, bem como das chamadas instituições. Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Nos últimos anos, o judiciário tem sido um incomum e não muito bem-vindo protagonista no cenário político, social e econômico. O golpe de 2016 passou preponderantemente pelo judiciário, seja para permitir e referendar a instrumentalização da Lava Jato, seja para impedir nomeações como a do presidente Lula, e seja para não interferir em um flagrante impeachment sem crime de responsabilidade. Pós-golpe, em 2016 e 2017, também o judiciário foi parceiro das reformas antipovo, com destaque para a trabalhista. Em 2018, mais uma vez teve papel de destaque, ao inviabilizar a candidatura do Lula, então líder das pesquisas. E o mesmo judiciário, de forma tardia, recolocou Lula novamente no páreo eleitoral ao anular as sentenças proferidas por Sérgio Moro. Em 2022, definitivamente não será diferente. Talvez o grande teste de nossas instituições será a condução do processo eleitoral. Em um recente julgamento, ao julgar a impugnação contra a eleição de Bolsonaro, o TSE reconheceu que falhou no combate às fake news em 2018, mas que, todavia, para este ano estava preparado. Ocorre que, apesar disto, o Tribunal Eleitoral não comprovou como fará este controle e por quais mecanismos este ano estará mais preparado. É óbvio que a pressão diante das plataformas tem aumentado o controle sobre o uso político das redes sociais, mas estamos infinitamente longe de termos a segurança de que não seremos novamente inundados de fake news. Todo este processo de vacinação e Covid mostraram que nossas instituições, apesar de mais atentas, ainda não estão preparadas para este combate. Ainda no âmbito das eleições, a possível e esperada derrota de Bolsonaro não será aceita pela extrema-direita e militares de forma pacífica. Questionamentos sobre o processo eleitoral, sua lisura, são certos. Vejam que os principais interlocutores do bolsonarismo, preparando este terreno, já começam a desacreditar as pesquisas, dizendo que quem anda na rua observa que, em nenhuma hipótese, Lula estaria liderando as pesquisas. Para além das eleições, mais o judiciário, por meio do STF, ainda continuará a analisar questionamentos sobre a constitucionalidade de alguns direitos sociais, com destaque para pontos nevrálgicos da reforma trabalhista e também questões ambientais e indígenas, como o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Ainda sobre as instituições que atuam no judiciário,
destaco o Ministério Público. No final da década de 80, pós-constituinte, na década de 90, o Ministério Público teve grande atuação nos direitos sociais, ambientais e indígenas. Era um parceiro da sociedade civil. Nos últimos 15, 20 anos, vimos uma mudança em seu papel institucional, onde passou a ter muito mais empenho nas questões criminais, mesmo diante de desastres ambientais e sociais que se acumulam no período de Bolsonaro. A boiada passa, para usar a expressão de um ex-ministro, e o Ministério Público pouco age. Com o atual PGR e o perfil da instituição, a tendência é que, infelizmente, não teremos grandes mudanças. Patrick, mesmo diante deste cenário, que pouco pontuei superficialmente aqui, não temos visto no Partido dos Trabalhadores e na esquerda como um todo uma preocupação com a imprescindível necessidade de discutir, em nosso programa político, uma profunda e estrutural reforma do Poder Judiciário e do Ministério Público. E pior, tenho visto a velha ilusão de que, ao retornarmos à presidência da República, as coisas, como um passo de mágica, irão mudar. Portanto, além da mobilização e pressão social, urge a necessidade de colocarmos tais assuntos na pauta do nosso programa político, caso não queiramos que alguns filmes se repitam agora como tragédia. Valeu, Moretti. Obrigado por mais essa participação e retorno aqui no podcast. E, pessoal, essa foi mais uma edição do nosso programa. Como vocês sabem, nós retornamos e estamos agora novamente com edições toda segunda e sexta-feira. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.